Olá, aqui você está com Marcos de Maluginay, aqui no canal Solares Escola Iniciática. E hoje estou trazendo para vocês um novo quadro aqui neste canal, que é a radiestesia com as varetas. Então, a radiestesia, ela é mais antiga do que o cristianismo, é muito mais antiga do que a nossa sociedade atual. Ela tem os seus primórdios, pelo menos documentados, que a gente pode verdadeiramente confiar, desde o Egito, onde os, os sacerdotes, né, os conhecedores dos mistérios, eles utilizavam este tipo de técnica chamada de rabdomancia, que através de uma forquilha de madeira, de carvalho, ou uma forquilha normal, eles conseguiam encontrar veios de água, locais onde eles poderiam ali cavar e criar um poço para que os animais pudessem beber água, as pessoas pudessem beber água. Você tem que lembrar que o Egito ele tem várias extensões de terra que é um deserto. Então, através destas técnicas, eles encontravam água em meio ao deserto. Mas a rabdomancia ou a radiestesia, ela não era apenas para o encontrar de água, também era utilizada como meio para encontrar veios onde ali iam ser extraídos determinados tipos de minerais da terra. Podemos então, né, dizer que eram minas. Minas de cobre, minas de ouro, minas de prata, principalmente de metais preciosos como o ouro e a prata, era muito utilizado. Então, eles encontravam ouro ou encontravam prata e eles criavam estas varetas, vamos dizer assim, para serem utilizados, ou banhavam em ouro ou banhavam em prata, para serem utilizadas como metal de atração de metal. Então, uma vareta de ouro era muito mais fácil encontrar veios ou minas de ouro. Varetas banhadas ou feitas de prata eram muito mais fáceis para encontrar veios ou minas de prata. E assim foi utilizado ao longo do tempo. Posteriormente, com o advento das tecnologias, né, foi se descobrindo que também poderia se utilizar o cobre como meio para utilizar, para criar estas varetas, e não apenas encontrar água, encontrar minas de ouro, minas de prata e de outros metais, mas também para medir frequências vibracionais energéticas. Tanto que com certeza você poderá encontrar aqui no próprio YouTube vídeos de pessoas trabalhando com radiestesia para medir frequências energéticas de aparelhos eletrônicos. Por exemplo, se o micro-ondas ele está a emitir estas ondas para fora do aparelho e assim estar a prejudicar a vida das pessoas que ali se encontram na proximidade. Isto existe. E você poderá descobrir vídeos, repito, aqui no YouTube que falam sobre esse tema, que tem esse tipo de demonstração, certo? E depois, com o advento da terapêutica energética, então essas mesmas varetas foram utilizadas e são utilizadas para medir as frequências vibracionais do campo áurico de uma pessoa, inclusive saber até qual é a extensão deste campo áurico, se este campo áurico ou corpo vital, como também falamos em espiritualidade aprofundada, se ele está encolhido, se ele tem buracos, onde por ali está a perder energia, está sendo vampirizado esta pessoa. E também podemos saber até definir qual é a cor predominante deste campo áurico.
Obviamente que o campo áurico ele está relacionado com os 7 chakras e ele tem 7 camadas, este campo áurico nosso. Mas pode haver que uma cor destes 7 chakras, vinculada a estes 7 campos, seja predominante numa pessoa, certo? Podemos também, através deste mesmo mecanismo de medição, nós podemos perceber também quais são os chakras ou qual o chakra que está em maior evidência em termos de desequilíbrio, seja desequilíbrio por falta de energia, déficit, ou seja por excesso de energia, certo? E aí nós vamos também, através das varetas, através de um pêndulo, também, que é outro tipo de radiestesia, nós vamos avaliar qual seria o mecanismo mais adequado de tratamento para trazer o equilíbrio para esta pessoa. Eu tenho aqui comigo as varetas radiestésicas ou varetas de radiestesia. E eu vou estar aqui apresentando para vocês um sistema de radiestesia com as varetas que responde perguntas. Perguntas. Este tipo de sistema também é chamado de Dowsing Roads, certo? Dowsing Roads. Se vocês fizerem alguma pesquisa aqui no YouTube, vocês vão encontrar vídeos americanos, né, ou até mesmo em outros idiomas, que fazem esse tipo de pesquisa, esse tipo de entretenimento, até mesmo podemos chamar, utilizando estas varetas. Elas são varetas de cobre, ok? Então, antes de começar todo um processo, a gente tem que entender que nós estamos trabalhando com energias. Você está num canal que fala sobre energias, fala sobre espiritualidade. Inclusive, já no início deste ano, se eu não estou em erro, nós já começamos até com um trabalho dentro do espiritismo, apresentando o espiritismo para vocês, onde nós temos trabalhos aqui todas as terças-feiras e todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, horário de Portugal, de acordo com o fuso horário neste momento, 17 horas no Brasil, onde nós temos o Evangelho no Lar às quintas-feiras e temos às terças-feiras, de 15 em 15 dias, um trabalho diferenciado. Numa terça-feira é uma palestra, numa outra terça-feira é oração com o intuito ou o objetivo da reforma íntima. Então, né, contextualizando isto com vocês, você vê que o canal ele é voltado todo para uma questão espiritualizada, todo para uma questão energética. Então, para este tipo de trabalho, primeiramente, eu fiz aqui todo um processo ritualístico de proteção do ambiente e invocação de seres de luz, certo? Proteção pessoal, inicialmente, depois proteção do ambiente, limpeza e proteção do ambiente, e depois a invocação, através do meu ser, Marcos de Maluginai, para que um ser espiritual, um espírito de luz, esteja aqui presente para responder estas perguntas. Aí você vai me perguntar: que ser é este? Como é que é o nome dele? Não sei e nem preciso saber neste momento. Mas poderei vir no futuro, em outros vídeos, invocar um ser mais conhecido por vocês e conhecido por mim, para que esteja aqui presente a responder estas perguntas. Previamente, eu já fiz a pergunta aqui se este ser é confiável, se este ser é verdadeiramente de luz e que vai responder as perguntas que eu vou fazer de forma clara, objetiva, do sim ou não, ok? E já foi confirmado que sim. Mas posso confirmar aqui, a partir de agora, com vocês. O espírito de luz, o ser de luz que está aqui presente, que foi invocado através do meu ser, Marcos de Maluginai, é confiável? Então, se cruzam as varetas, a resposta é sim. Sim, obrigado, obrigado. Sim, obrigado. Se a resposta é não, as varetas elas vão simplesmente se afastar uma das outras, certo? Vai haver um leque, vai abrir como um leque para fora. Isto foi programado primeiramente por mim,
certo? Eu programei as varetas. Como é que seria o sim? Como é que seria o não? Obviamente, como todos que trabalham, ou a maioria que trabalha com estas varetas radiestésicas, o sim é cruzando e o não é abrindo, afastando, eu usei o mesmo protocolo, certo? Mas foi programado previamente, ok? Então vamos agora a esta sessão de perguntas de sim ou não. Deus se importa se você tiver uma tatuagem? Sim ou não? Sim ou não? Sim, Deus se importa se você tiver uma tatuagem. A tatuagem ou as tatuagens em geral, elas interferem no campo energético das pessoas? Sim ou não? Sim ou não? Interferem? Sim, interferem no campo energético das pessoas, ok? Todo tipo de tatuagem interfere no campo energético das pessoas? Sim ou não? Sim, todo tipo de tatuagem interfere no campo energético das pessoas. A Ucrânia vencerá a guerra contra a Rússia? Sim ou não? A Ucrânia vencerá a guerra contra a Rússia? Sim ou não? Ó, ela não abre e nem fecha. Então está neutro, esta não tem uma resposta de sim ou não, ok? Não tem uma resposta de sim ou não para esta pergunta. Depende de vários outros fatores, não é a Ucrânia e nem a Rússia que determinam quem vai vencer a guerra. O momento da morte de uma pessoa é pré-determinado? Sim, o momento da morte de uma pessoa é pré-determinado. Esta predeterminação do momento da morte de uma pessoa é predeterminado por ela mesma antes de nascer? Sim ou não? Sim. Então, aqui está respondendo que a própria pessoa é que determina ou predetermina quando ela vai morrer. Ao longo de uma existência, de acordo com o trabalho espiritual desta pessoa, ela poderá reprogramar o momento da morte para ter mais tempo de vida? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Obrigado. Obrigado. Alguns humanos evoluíram dos répteis? Sim ou não? Alguns humanos evoluíram dos répteis? Sim ou não? Sim ou não? Alguns humanos evoluíram dos répteis? Sim, alguns humanos evoluíram dos répteis. Obrigado. Muito obrigado. É possível ter uma alma antiga, mesmo sem muitas lembranças da infância? É possível uma pessoa ter uma alma antiga, mesmo sem muitas lembranças da infância? É possível? Sim ou não? Sim, é possível uma pessoa ter uma alma antiga. Muito obrigado. É possível uma pessoa enxergar o futuro? É possível alguém enxergar o futuro?
Possível alguém enxergar o futuro? É possível uma pessoa desenvolver a capacidade de ver o futuro, o seu próprio futuro? É possível uma pessoa? Sim, obrigado. Eu depende de como a gente faz a pergunta, a resposta é mais clara, né? Se a gente faz uma pergunta muito genérica, durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães estiveram em contato com seres extraterrestres? Sim ou não? Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães tiveram contato com seres extraterrestres? Sim ou não? Houve contato extraterrestre com os alemães em alguma época? Sim, obrigado. Após o desencarne, a nossa alma, ela continua a existir? Sim ou não? Após o desencarne, a nossa alma continua a existir? Sim ou não? Nossa alma continua a existir após o desencarne? Sim. Obrigado. É possível uma pessoa programar-se para encontrar um ex-amor durante o sonho? É possível uma pessoa se programar para encontrar com o ex ou com a ex durante o sonho? Sim. Obrigado. Vamos ver aqui mais algumas questões. Eu deixo sempre aqui um prompt, né, para eu acompanhar, para não ficar uma coisa assim que eu vá tirando simplesmente da cabeça, né? Haverá um governo mundial no futuro da nossa humanidade? Sim, obrigado. Se você fizer um feitiço de amor com canela, ele pode funcionar? Se você fizer um feitiço de amor com canela, ele pode vir a funcionar? Sim ou não? Um feitiço de amor poderá realmente funcionar? Um feitiço de amor poderá realmente funcionar? Sim, obrigado. Eu perguntei com canela especificamente e a resposta não vinha. Quando eu perguntei simplesmente se um feitiço de amor pode funcionar, a resposta foi sim. É possível termos mais de um parceiro de alma? É possível termos mais de um parceiro ou parceira de alma? Sim. Estes parceiros de alma, na maioria, são devido ao karma? Sim ou não?
Esses parceiros de alma, na sua maioria, são devido ao karma? Sim ou não? Sim. Obrigado. As pessoas, as pessoas que desencarnam, elas podem ter idades diferentes lá no plano astral? As pessoas que desencarnam, elas podem ter idades diferentes lá no plano astral? Sim, muito obrigado. É positivo estarmos próximos de pessoas com energia elevada? Sim, obrigado. Muito obrigado. Algumas pessoas estão destinadas a viver a existência sozinhas. Algumas pessoas estão destinadas a viver uma existência sozinhas. Sim ou não? Ó, nem sim e nem não. Depende, né? Depende de alguns fatores aí que vão determinar se a pessoa vai ficar sozinha ou não. Tá? Vamos ver mais algumas perguntinhas aqui. Ah, tem uma aqui que é bem interessante, que eu apontei. O Bitcoin é o futuro da economia mundial? Não. Obrigado. As criptomoedas são o futuro da economia mundial? Olha a mudança na pergunta que eu fiz. Sim ou não? As criptomoedas são o futuro da economia mundial? Sim. Obrigado. Quando eu perguntei exclusivamente o Bitcoin será, a resposta foi que não. Vamos a uma pergunta que com certeza você sabe a resposta, só para você ter certeza se as respostas que estão sendo dadas são confiáveis. A banana, ela tem cor amarela? Sim ou não? Sim. Obrigado. O som do universo existe? O som do universo existe? Sim ou não? Sim, o som do universo existe. Obrigado. O espaço é feito de água? Sim ou não? Não. Obrigado. Podemos ver os mortos? Sim ou não? Podemos ver os mortos? Sim ou não? Sim. Obrigado.
Podemos curar as árvores? Sim ou não? Sim. Obrigado. Podemos curar os animais? Sim ou não? Podemos curar os animais? Sim ou não? Sim. Obrigado. Existe representantes da Federação Galáctica aqui na Terra encarnados? Existem representantes da Federação Galáctica aqui na Terra encarnados? Sim ou não? Existem representantes da Federação Intergaláctica aqui na Terra encarnados? Sim ou não? Sim. Obrigado. Então, hoje fizemos esse conjunto de perguntas, né? Algumas bem básicas para a gente entender, ou pelo menos começarmos a perceber esse processo. Na medida em que eu vou utilizando mais e mais seguidamente as varetas, as respostas certamente são mais rápidas, né? Aqui você viu que houve uma pequena demora entre o cruzamento ou o afastamento. Você percebeu, com certeza, que as minhas mãos, mesmo estarem tremendo, né, porque eu estou aqui com os cotovelos colados ao meu corpo, mas as mãos elas não ficam se aproximando e trazendo as varetas para qualquer lado. E você percebeu que toda vez que eu dei, né, que eu cheguei e disse, ok, sim, né, sim, obrigado, você viu que as varetas estavam cruzadas e elas sozinhas se afastavam. Então, isto é uma comprovação que a energia ela está atuando e que realmente, para quem estamos a perguntar, a resposta está sendo dada, né? Nós estamos perguntando e o ser que está acompanhando este trabalho, ele realmente está a responder. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. É o primeiro vídeo desta série de perguntas e respostas de sim ou não através das varetas radiestésicas ou varetas de radiestesia, também conhecido como Dowsing Roads. Muito obrigado e até a próxima.